Curso de Educação Mediúnica, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso de Educação Mediúnica. Estamos no livro 2 e essa é a aula de número 18. E o tema dessa aula é obsessão. A gente vai falar sobre as definições de obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão. A obsessão é o maior escolho da mediunidade. Os médiuns precisam estar sempre em guarda contra esse fato incômodo, desagradável. A rigor, a obsessão é sempre um processo bilateral, para cuja realização é preciso ter uma mente que emite e outra que recebe. O obsessor é sempre um espírito astuto, afeito a caprichos pessoais, e que faz valer a qualquer custo sua vontade arbitrariamente, ou, quando não, é um atrasado espiritualmente que age por ignorância vinculado por certas afinidades. O obsessor maldoso procura explorar o ponto fraco da vítima, e esta, de início, aceita o assédio como um processo estimulante, para depois, com o passar do tempo, arrepender-se do incômodo que a escraviza e a faz infeliz. A obsessão lavra os maiores desastres espirituais no meio das pessoas sensíveis, que registram com mais clareza a atuação dos espíritos, sobretudo as pessoas comprometidas com um passado faltoso. Esses são os casos mais comuns que frequentemente se veem nas casas espíritas, a desafiarem a ciência médica, pois somente com tratamento espiritual adequado é possível conseguir apaziguar antigas rixas, antigos desentendimentos. Por isso, só o amor puro e o esclarecimento da doutrina espírita se tornam o antídoto mais poderoso para a cura definitiva, pois o resto são paliativos aleatórios. Desta feita, os médiuns precisam estar mais vigilantes, sempre atentos ao bem que fizerem. Precisam imunizar-se contra o orgulho e a vaidade, se precatar contra os maus pensamentos, policiar a língua contra o vírus da maledicência e, numa arrancada de luz, direcionar a vontade na conquista dos patrimônios elevados do amor e da paz íntima, que se constituem na tão desejada felicidade. A obsessão, portanto, é quase sempre decorrente de uma imperfeição moral, que permite a associação de ideias entre o obsessor e o obsediado, em consequência da lei de causa e efeito. Dizem os espíritos que Deus permite a ação obsessiva para pôr o homem à prova da paciência, da perseverança, do aprendizado, do respeito ao próximo e da fé na divina providência. De modo geral, na obsessão, os maus, pela lei de afinidade, apegam-se àqueles a quem têm acesso, por uma atração perispiritual muito forte, e quando chegam a dominar, impõem suas ideias, gostos e preferências. Pode-se afirmar que o problema da obsessão é uma questão de atitudes mutuamente assumidas pela similitude de pensamentos, de crenças, pelas crenças, pelos sentimentos, pelas emoções e pelas diferentes tendências para reagir. Este predomínio de um espírito sobre certa pessoa apresenta-se em diferentes graus de intensidade. Daí a sua classificação em obsessão simples, fascinação, subjugação e possessão. Na obsessão simples, o obsediado tem consciência da interferência de um espírito adverso ou enganador, e este, por sua vez,
não se disfarça, não esconde suas intenções e desejos. Cumpre, todavia, esclarecer que ninguém está obsediado pelo simples fato de ser enganado por um espírito mentiroso, pois o melhor médium está sujeito a isso, sobretudo no início, quando ainda lhe falta a experiência necessária. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito para impor sua vontade, da qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 23, item 238. Na obsessão simples, o obsediado nem percebe a influência, porque se compraz no pensamento do outro. Na fascinação, o médium se encontra totalmente iludido e muitas vezes se afasta de pessoas que lhe poderiam dar conselhos úteis. Não percebe a atuação dos maus espíritos, no dizer de Kardec. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 23, item 239. No dizer de Kardec, ele diz: está submetido a uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Na subjugação, a influência do espírito pode ser moral ou corporal, paralisando a vontade da vítima, que age sob um verdadeiro jugo. No primeiro caso, o subjugado é levado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras, que, por uma espécie de ilusão, considera sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo, o espírito age sobre os órgãos materiais, provocando movimentos involuntários, levando-o, por vezes, a praticar atos ridículos. Isso está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 23, item 240. O espírito que subjuga penetra o perispírito da pessoa sobre a qual quer agir. O perispírito do obsedado, recebe como que um envoltório o corpo fluídico do espírito estranho, e por esse meio é atingido em todo o seu ser. O corpo material experimenta a pressão sobre ele exercida de maneira indireta. A possessão, definição do livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 23, item 241, diz Kardec: é um termo usado por aqueles que acreditam nas penas eternas, quer dizer, em seres criados perpetuamente voltados para o mal, o que a doutrina dos espíritos não admite. Um segundo motivo para Kardec não ter adotado o termo possessão no Livro dos Médiuns é porque implica também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho, numa espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. Todavia, em A Gênese, no capítulo 14, item 45 até o 49, Kardec admite o termo possessão e o utiliza como forma de ação de um espírito sobre o encarnado, distinguindo-a de subjugação. Diz: na obsessão, o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, que ele identifica com o do encarnado. Este último se encontra, então, enlaçado como uma teia e constrangido a agir contra sua vontade. Na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia, este o deixe definitivamente, o que só ocorre com a morte.
A possessão é assim sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito e do corpo não pode se operar senão no momento da concepção. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 47. Complementa Kardec, mostrando a diferença entre obsessão e possessão, dizendo que o espírito em possessão momentânea do corpo dele se serve como faria com o seu próprio. Fala por sua boca, exagera pelos seus olhos, age com os seus braços, como o teria feito se fosse vivo. Já não é mais como na mediunidade falante, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último mesmo que fala, que se agita, e se conhecemos como quando vivo, reconheceríamos sua linguagem, sua voz, seus gestos e até a expressão de sua fisionomia. Isso está na Gênese, capítulo 14, item 47. Esta modificação no pensamento de Kardec, depois de ter escrito o Livro dos Médiuns, provavelmente ocorreu quando se deparou com o caso de Miller. Não sei se estou pronunciando certo. Julie, referido no livro A Obsessão, publicado em 1950, edição belga, relativo a compilações das anotações de Kardec. Aí se lê: temos dito que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Voltamos a esta asserção absoluta, porque nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Em síntese, pode-se dizer que na obsessão o espírito atua exteriormente por meio de seu perispírito, e na possessão faz domicílio no corpo do encarnado, que cede seu corpo voluntariamente, como no caso da senhorita Julie, ou involuntariamente, quando o possessor é um espírito mau, ao qual o possesso não tem força moral para resistir. Tanto na obsessão quanto na possessão, dizem os espíritos, essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por fraqueza, seja pelo seu desejo. Dizem, frequentemente, se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas, que mais necessitam de médico do que de exorcismo. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 474. Então, meus amigos, a obsessão, ela existe de diversas formas, de diversos graus, né? Como a gente pode ver aqui, né? Como uma obsessão simples, uma fascinação, subjugação, ou também como uma possessão. Vai depender, eu sempre falo para as pessoas que chegam até mim procurando para fazer alguma pergunta e tal, de algum caso, vai depender de como a gente abre a nossa portinha. Os espíritos, eles só vão se aproximar de nós pela nossa, pela similitude, né? Ou seja, pelas coisas que eles se assemelham a nós, pelas nossas próprias energias, pelo que nós estamos emanando. Então, aqueles que são semelhantes, emanam as mesmas energias, pensam do mesmo jeito que a gente, são aqueles que vão se aproximar de nós. E aí também acrescento, né? Isso acontece tanto com os encarnados quanto os desencarnados. Mas no caso a gente está falando de desencarnado. Então esses espíritos vão se afeiçoar a nós porque eles veem semelhanças nas coisas que eles fazem, que eles pensam, como nós agimos, né? Então a gente abre uma portinha, de alguma maneira, para que esses espíritos se
cheguem mais perto de nós. Então, quando, por exemplo, a gente está com raiva, a gente está com ódio no coração e tudo mais, a gente emana essa energia. E é essa portinha que a gente abre para que esses espíritos que sentem as mesmas coisas se acheguem mais perto de nós, né? Então, vai depender do tamanho dessa porta que a gente vai abrir, para a gente ver o tamanho da influência que eles terão. Então, por que a gente fala de orar e vigiar? Porque quanto mais a gente vigia os nossos pensamentos, mais a gente está vigiando a energia que a gente está emanando. E aí a gente tem uma ideia do que pode estar junto conosco. Então, dependendo de como estão os nossos pensamentos, de como estão os nossos sentimentos, das portinhas que a gente está abrindo, é o que está se aproximando de nós. Então, para a gente chegar numa subjugação, numa possessão, a gente tem que estar com as portinhas muito abertas, né? Com as portas muito abertas para esses sentimentos inferiores, para que esses espíritos consigam ter o domínio do nosso corpo. Então, olha como é importante a gente dominar as nossas emoções, os nossos sentimentos, como é importante a gente entender como funciona esse processo emocional em nós, para que a gente não abra tantas portinhas que possam nos ferir, né, e nos prejudicar através de outros espíritos também. Bom, a parte B a parte 2 desse estudo, fala sobre os inimigos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 35, Jesus recomenda que se devem amar os inimigos. No entanto, infelizmente, trata-se de uma recomendação de pouca penetração no mundo, requerendo, por isso, uma análise mais profunda. Recomendando amar os inimigos, Jesus não exigiu aplausos ao que rouba, ao que destrói, ao que sequestra, ao que expolia ou pratica toda a sorte de maldades, nem preceituou que se deva multiplicar a perversidade ou a má fé. Em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45, depara-se com as seguintes palavras do Mestre no tocante a essa momentosa questão. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amareis ao vosso próximo e odiareis aos vossos inimigos. Eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz brilhar o sol entre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um desafeto faz bater o coração de modo diverso ao do encontro com um amigo, mas é não alimentar contra eles ódio nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoá-los incondicionalmente pelo mal que fizeram, sem opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É alegrar-se em lugar de se aborrecer com o bem que os atinge. Certa vez, Jesus tomou conhecimento da existência de um possesso na região dos Gadarenos. E para lá se dirigiu. O atormentado vivia no cemitério, dormia dentro dos túmulos todo machucado por andar no meio dos espinheiros e dos pedregais. Quando o possesso o viu, prostrou-se de joelhos e disse:
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, não me atormentes. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos de 6 a 7. O mestre se limitou a perguntar o seu nome. Ele respondeu, Legião, porque somos muitos. O possesso, que havia sido acorrentado, sido preso com grilhões, mas a tudo fazia em pedaços, ficou calmo, e Jesus ordenou aos espíritos que saíssem, libertando o pobre homem daquele pernicioso domínio. É evidente que os espíritos que assediavam aquele homem, ao verem Jesus, consideraram-no como autêntico inimigo, mas o mestre, como dispenseiro da paz e do bem, qual um inimigo celeste, resolveu pôr um paradeiro naquele drama, livrando o homem daquela influenciação nefasta e possibilitando aos espíritos obsessores tomarem um rumo diferente em suas vidas, conscientizando-os de que Deus é Pai de amor e bondade. Essa passagem do Evangelho propicia um ensinamento de relevante alcance. À frente dos espíritos delinquentes, perturbadores, Jesus era apenas o interlocutor. No entanto, os espíritos formavam uma legião representando maioria esmagadora, personificando a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Daí, tira-se o ensino de que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta no mundo, comparado ao mal que prevalece em torrentes arrasadoras. Jesus Cristo teve vários desafetos quando do desempenho de seu sublime messiado. Os escribas, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes do templo. Todos se mancomunaram contra ele, fazendo com que fosse crucificado. O mestre, no entanto, jamais os considerou como inimigos, tanto que na cruz suplicou ao Pai Celestial que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. É isso. Temos que aprender a amar os nossos inimigos e não odiar os nossos inimigos. E por pior que seja essa inimizade, por pior que sejam nossas desavenças, a gente precisa aprender a amar. A gente precisa aprender a amar a nós mesmos. A gente precisa aprender a amar aqueles que estão ao nosso lado. Precisamos aprender a amar primeiro, né? O odiar é tão fácil. A gente acaba se limitando a essas coisas que são fáceis. Então, é muito fácil alguém fazer algo contra mim e eu ficar lá maldizendo essa pessoa, desejando mal, né? E ele diz que a gente precisa aprender a amar. Então, primeiro a gente precisa aprender a amar a nós mesmos para a gente poder amar o nosso próximo. E depois a gente vai conseguir a perdoar e a amar os nossos inimigos. Espero que essa aula tenha servido para vocês de reflexão e de prática, né? Para que a gente consiga mudar também internamente um pouquinho. E volto a dizer aqui nessa 18ª aula que continuem estudando Kardec, que estudem o Livro dos Médiuns e que a prática mediúnica seja feita dentro de um centro sério, com pessoas que possam te orientar. Não tente fazer a prática sozinho nas suas casas ou sem o conhecimento necessário. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Curso de Educação Mediúnica Livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.